Record. Gravando. Vamos lá. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast, o podcast do direito romano. Seu podcast de atualidades e assuntos aleatórios, mas sempre com um pezinho no direito. O RomaCast é um oferecimento de CAT Calçados e Esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis, entregas para todo o Brasil. Visite também nossas lojas físicas aqui na região do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul e também em Capão da Canoa. Hoje é dia 11 de abril de 2021. Acabei de fazer aniversário. Acabei de trintar, então, aos nossos centenas de ouvintes. Aqui vos fala que o RomaCast já virou um podcast de sub-30, né, Indruzi? O Indruzi já passou faz pouquinho tempo. A Renata fechou agora essa semana comigo, 30, 2 dias antes de mim, e eu, dia 9 de abril. Então, agora é só para. Não é mais só para baixinhos. Ainda, outra observação que eu gosto de fazer sempre no dia de atualizar é falar que nenhum de nós ainda recebeu a tão desejada vacina. O dia que um de nós receber a vacina, um dos convidados ou alguém assim, a gente vai fazer uma festinha aqui. Mas por enquanto vamos estar só na vontade. Só os pais aí, por enquanto, alguns estão tomando. Meu pai toma essa semana, então já dá uma ajuda. Sem mais delongas, ao meu amigo Indruzi, e vai ser bem recheado essa introdução ao tema dele aí. Então sentem, atentem os ouvidos que aí vem coisa boa. Tá contigo, Indruzi. Olá, Alemão. Feliz aniversário, novamente, né, aqui ao vivo. Gostaria de lembrar também aos nossos ouvintes que esse episódio possivelmente irá ao ar dia 22 de abril. Então, só alguns acontecimentos recentes, mas que são necessários falar. Que o Big Brother é o maior reality show da TV aberta, disso não há dúvidas. Porém, muitos dos espectadores tendem a não reconhecer que o reality também é um reflexo da nossa sociedade, pois reúne em uma pequena casa os mais diversos contextos sociais. E diante de tanta diversidade de pensamentos e culturas, é praticamente impossível que, hora ou outra, haja algum conflito, né? Sempre vai ter algum debate. E essa é a graça do reality, não é? A gente sempre ser confrontado pelo nosso espelho. Mas e quando um dos participantes experimenta dentro da casa mais vigiada do Brasil uma situação que ele vive diariamente na vida fora dessa casa? Algumas pessoas tendem a relativizar o episódio, ora julgando como um mimimi, ora chamando o mesmo fato de vitimismo. Mas a situação experimentada recentemente pelo participante João é a realidade de diversas outras pessoas negras que, assim como ele, assumem a sua matriz do seu jeito de se vestir, de se portar, de falar e, principalmente, daquilo que se intitula sua coroa, que é o seu cabelo. Às vezes o cabelo Black Power é um sinal de força, não é? E essas palavras, vitimismo, mimimi, elas por vezes, e na maioria, imensa maioria das vezes, elas servem como um subterfúgio para a gente evitar a discussão. E evitar a discussão de algo que é impregnado na sociedade, que é um racismo estrutural. Ou seja, aquele que se manifesta, ainda que involuntariamente. Por vezes a gente não percebe que nós estamos cometendo algum ato que seja preconceituoso, né? Porque a gente vive numa sociedade que foi forjada à base de escravos. Por mais de 3 séculos, inclusive, Brasil e Portugal foram os maiores transportadores de escravos. E então é, de certa forma, impossível encontrar alguém que em algum momento não pensou, se expressou ou agiu de alguma forma preconceituosa contra alguma pessoa de pele negra, ou simplesmente porque ela era diferente, né? Poderia ser até um indígena também, mas não esse é o foco do episódio de hoje. E a forma de se buscar evitar comportamentos nesse sentido é se perceber de forma crítica. Seria basicamente, a todo instante a gente está se policiando pelo que falar e como se portar. E mais o tema mais importante é conversar e debater sobre o tema. Porque, principalmente na nossa sociedade que se nega às suas origens e se busca todo momento jogar para debaixo do tapete todas as suas chagas
que, inegavelmente, no primeiro momento de crise, se mostraram cada vez mais abertas. E a gente tem visto isso na pandemia também. E esse episódio, portanto, até já encerrando aqui minha introdução, que ficou um pouco mais longa, ela tem como pressuposto trazer o debate do porquê precisamos falar sobre racismo, a fim de demonstrar a você, queridos ouvintes, e também a nós mesmos, o quanto de atitudes preconceituosas nós praticamos ou experimentamos diariamente em nosso local de trabalho, escola, faculdade, entre amigos ou qualquer outro círculo social que nós tenhamos. E para nos auxiliar hoje, nada mais legítimo do que convidarmos dois grandes amigos de trabalho e de faculdade que poderão nos esclarecer o que é um comportamento racista e quais os resultados que essa conduta pode causar ao receptor da mensagem. Então, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos ao RomaCast, meus caros amigos Cássio Pontes e Douglas Alexandre, também conhecido como Cabo Douglas. Valeu, Indruzi. Muito obrigado, uma boa noite. Prazer, meu nome é Douglas. Estou lisonjeado a participar desse primeiro podcast, quiçá, quem saiba de alguns outros, entre outros assuntos. Né? E fico feliz porque fui inserido de alguma forma no meio dessa rapaziada do direito da Unicinos, né? Onde há um grupo no WhatsApp do direito romano, em meados de 2015, ano que eu tive o primeiro contato com eles, e perdura por 6 anos, e que sabe para a vida inteira, né, gurizada, medonha? Passa a palavra ao colega Cássio Ponte. Que mensagem bonita, que mensagem bonita. Então tá, caros amigos, meu nome é Cássio Pontes, estudei Direito na Unicinos, sou advogado, atuo na área criminal, Direito Criminal, e tenho a honra de hoje poder participar desse podcast número 17, né, compartilhar a palavra com os amigos Kaiser, Indruzi e Douglas, poder dispor um pouco, né, de conhecimento sobre esse tema sempre atual e vejo a necessidade que sempre ser discutido. Aprendo a cada dia mais e tenho a honra de compartilhar a aprendizagem e a luta com os amigos e colegas. Então, é uma honra estar aqui e vai ser uma honra poder compartilhar conhecimento, né, e histórias de vidas com vocês. Muito bom, Cassius e Douglas, muito obrigado pelas mensagens de vocês aí, de agradecimento por participar no lugar aqui de um dos hosts do RomaCast, eu que agradeço. É importante já mencionar de início que o Cassius, a gente já vinha, desde que a gente iniciou o RomaCast, a gente já vinha falando sobre gravar esse primeiro episódio para puxar o assunto, né, começar a falar sobre o racismo. Só que a gente se conversava entre si, gente, acho que a gente não tá pronto ainda, vamos ficar melhorzinho, vamos se preparar melhor e tal. E aí, com esse acontecimento aí que o Indruzi narrou, do Big Brother, do João, segunda vez que a gente fala, que a gente tem um episódio motivado por Big Brother aqui, a gente já teve um falando da cultura do cancelamento. E aí o Cassius veio falar comigo essa semana, depois que aconteceu aquele episódio lá, ele disse que despertou alguns gatilhos nele e se ele pudesse, se a gente quisesse, ele poderia falar sobre isso e tal. A gente já mandei ali, já fechamos, já criamos o grupo, já vamos gravar. E aí logo já estamos gravando, até para pegar o assunto mais fresquinho, não deixar a poeira baixar, assim, sempre bom tentar pegar no tempo certo. Então, sabendo disso, dessas informações, chamamos aí esses dois jovens tão queridos e passo para o menino Indruzi chamar a famosa primeira pergunta, primeiro debate que a gente vai ter aí. É uma pena que hoje a Renatinha não tenha conseguido participar, né? A Renatinha ia participar e de última hora deu chabu. Deu alguns probleminhas, mas espero que dê tudo certo lá. E então, meus jovens, esse episódio recente do BBB, ele mostrou que a reação imediata de alguém que comete um ato preconceituoso geralmente é se defender, alegando, eu não sou racista. Alguns tendem a justificar, inclusive, a resposta, né? Porque, eu não sou racista, inclusive eu tenho alguns amigos negros, ou eu trabalho com pessoas negras, ou eu já até me relacionei. Mas é que
esse é o problema, né? Porque conforme até a Djamila Ribeiro, ela sintetiza muito bem esse conceito no livro dela, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é impossível não ser racista tendo sido criado em uma sociedade racista. Isso é o que a gente pode chamar de racismo estrutural, do livro do Silvio Almeida, não tem o de Almeida. E eu queria ter como essa base o rumo inicial da nossa conversa. Então, o que vocês pensam dessa afirmativa da Djamila? O que vocês entendem ou sentem dessa questão de racismo estrutural e como ele se forja no Brasil? Eu acho que o Cassius pode responder primeiro, né? Eu tinha um comentáriozinho para fazer, mas eu vou esperar para ver a fala dele, para ver se o meu comentário encaixa. Tá contigo aí. Só que tu tá no mudo, Cassius. Acho que tu clica aí. Aí. Perfeito. Então, né, no que ela pontuou nessa questão do racismo estrutural, eu sempre acho que qualquer assunto, qualquer contexto que a gente vai discutir, que a gente vai trazer o tema à tona e deixar, né, apontamentos, discussões, tem um contexto histórico em cima, né, da situação. E essa situação né, da estrutura social que o racismo, né, está presente no Brasil, ele vem, né, desse passado escravocrata, que são 133 anos hoje, né, da Lei Áurea, que seria o ponto final do racismo no Brasil. Só que posterior a isso não houve nenhuma política pública que buscasse a integração social, né, dos negros na sociedade. Houve uma marginalização, né, desse ponto, uma marginalização tanto da raça quanto da luta. Então, quando a gente parte né, da premissa que o Brasil ele não realizou nenhuma política há 140 anos atrás, em média, e hoje ainda qualquer política pública tem que ser muito discutida, como as cotas, né, como a questão de vagas em concurso público, universidades, ou até temas mais atuais como a situação de empresas, em trabalhos, é uma construção histórica que ela vem, né, defasada há 130 anos. Então, quando a gente vai partir do início do assunto, eu acho muito importante fazer esse marco histórico. 130 anos da Lei Áurea e sem nenhuma política pública afirmativa nesse período inicial. Por isso, o negro, na lei, ele não seria mais escravo, mas ele não tinha nenhuma oportunidade de se inserir na sociedade, na questão política e econômica. Então, a partir daí, a gente verifica que o escravismo no Brasil ele tem um marco que finalizou, mas ele não tem um marco de evolução de lá para cá. A lei do racismo ela é muito recente, né? Sim, ela é da Constituição Democrática. Então são, né, cerca de 30 anos. Queria só fazer um ponto que é interessante nesse caso da Lei Áurea. Eu ouvi recentemente até um episódio do Buenas Ideias, lá do Eduardo Bueno, sim, que daí ele fala do voto do Rui Barbosa, que o Rui Barbosa votou contra a Lei Áurea. E as justificativas elas tinham dois porquês, né? Tinham dois motivos. Um era justamente isso, do pensar, bom, mas a gente termina com a escravidão agora, e o que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente já tem algum projeto de Estado, de governo aqui para elas se reencaixarem na sociedade, mas que, na verdade, também o pano de fundo disso era de uma sociedade conservadora que queria manter tudo como estava, né? Então eu voto contra porque a sociedade que essa elite não quer. Não tem. O ponto é a política, né? É a questão estrutural do sistema. Tu vai mudar o sistema, tu vai inserir essa comunidade no sistema e tu vai perder as características que a sociedade já tem no sistema, que a gente sabe que é de mão de obra barata. Então, né, ele é forjado nesse sistema, em construir uma sociedade na mão de obra, mas jamais ter a chance de perder essa mão de obra, porque é ela que construiu. Mas o contexto de mão de obra, o contexto de humanidade, ele se perde nessa situação da Lei Áurea, e como ele mesmo, né, o Barbosa pontua isso, é uma lei para burguês ver, mas ele não, né, não inseriu, ele simplesmente reincidiu algo que já tinha sido reincidido no mundo inteiro, né? Somos os últimos países do mundo a abolir a escravatura. Então, né, tem todo é muito forjado a questão estrutural, foi muito bem forjado naquela época, óbvio, contra a questão dos negros. Então, acho que a gente partir dessa premissa, dessa forma inicial lá
há 183 anos atrás, né, facilita a gente chegar hoje nessa situação de um Big Brother e ver que é muito mais que isso, é muito mais que um fato isolado, é uma construção social. Um comentário que eu ia fazer sobre isso, já é outro comentário agora, o Buenas Ideias do Peninha, ele, quem nunca viu, ele é bem assim, né, ele é bem empolgado, ele grita e tal, e agora vocês falaram que faz 133 anos da Lei Áurea, e eu lembro que eu vi, eu não sei qual que foi, mas foi pouco tempo atrás que eu olhei, essa semana ainda, ele falando em um episódio sobre que o país mais escravo, não sei se é escravocrata a expressão certa, mas é o Brasil. Ele fala isso sem. Não, é o Brasil, porque foram muitos anos e até hoje a cultura ainda é muito, muito instaurada. Não tem país no mundo que seja tão racista, tão baseado nas fundações da escravidão como o Brasil. Pelo livro do Laurentino Gomes ali, que é o Escravidão, o nome, foram em torno de 6 milhões de escravizados que Brasil e Portugal transportaram, né, ao longo de 3 séculos e meio. Mas, na verdade, o número maior mesmo foi durante o século XIX, né? Então, na hora de povoar o Brasil, precisava de muita mão de obra. Sim, o Brasil né, nessa questão de porcentagem, fora da África, onde mais há a questão do povo negro. Então, esse é o tamanho da luta, esse é o tamanho da discussão, e nós temos uma população de 51%, né, se autodeclara negro ou pardo, e a gente vê esse reflexo na sociedade, a gente não vê esse reflexo na política, na questão, né, como aqui no direito do Poder Judiciário. Então, os números mostram muito mais do que qualquer outra coisa. Isso, até tinha um número que era assim. Naquele episódio do Mamilos, que eu sempre indico do podcast, Eu Não Sou Racista, é o nome do título, que eles fazem uma brincadeirinha até. Eles falam, acho que é 56%, ou tem outro episódio que eles chamam de 56%, que é. Mas enfim, é acima de 50%. E falam muito sobre isso, sobre como isso não é representado em nenhum lugar, não tem nenhum lugar que tu vai ver e realmente essa porcentagem assim na política. E exatamente essa porcentagem ela não está presente na sociedade, né, a gente visualizando, ela é a maior definição que o racismo é estrutural, porque existem, mas não têm acesso, e o acesso são em todos os níveis sociais. O único nível social que tu vai ver a representação, né, do negro são aqueles marginalizados, que a gente aponta, presídios, comunidades carentes, né, as margens da sociedade, questão econômica. Então é lá que tu vai ter o choque, né, da presença do povo, né, negro, muito mais clara, muito mais definida. Mas exatamente a questão da estrutura é não deixar sair da margem social para não alcançar aquilo que, né, desde da Lei Áurea não se formalizou, não se criou políticas exatamente para não ter esse avanço. E hoje a nossa discussão, né, questão de racismo, a questão de tanto do ativismo quanto da questão do racismo estrutural, é tentar exemplificar o mais claro possível essa falta de participação social do povo negro, sendo que o povo negro ainda é maioria, mas ele não teve ainda essa capacidade, né, política de chegar em todos os níveis. Bom, eu vou deixar para o teu comentário, Indruz, mas eu queria fazer um puxado até para dar uma explicada melhor no caso do BBB que aconteceu agora. Sim, é ótimo até aprofundar mais, eu falei bem superficialmente, mas a gente estava falando dessa parte de marginalização, e a marginalização não só no sentido pejorativo, né, de apontar o dedo ao fulano é um marginal, mas no sentido também de afastar essas pessoas dos centros urbanos. E isso foi até um projeto de Estado, mesmo de instituição, posterior à Lei Áurea, porque a partir do momento que acabou com a escravidão e, bom, azar dessas pessoas agora, e elas estavam localizadas nos centros, o que a gente precisa fazer para desenvolver o Brasil? Desenvolver ele mais aproximado do que era o sistema europeu, os centros, as boulevards, né? Branquear, tira tudo que não é branco do centro e joga para as margens. E ali tu começa a criar favelas, criar todos esses sentidos e tu abandona as pessoas ali. Então esse é o sentido do marginal também, estar à margem da sociedade.
Até tu tá no mudo aí, caso tu tiver fazer um comentário. Estar distante do grande centro, né? Não ser perceptível, né? Nem no acesso, né? As pessoas vão até o centro, mas no momento vão como mão de obra. Fora da mão de obra, não tem a percepção. Tem que ser aquela visão de ser claro. O negro não aparece no dia a dia. Isso. Tu tem algum comentário aí, ô Cabo? Tu também tá mutado aí, tem que desmutar o teu esqueminha aí. Um exemplo de tudo isso que a gente está apontando aqui são, se eu salvo engano, são nossos 3 jovens negros, tá? Do pessoal que foram eleitos, né? E tivemos, infelizmente, um incidente de um vereador, salvo engano também, né? Que eu não quero mencionar o nome, que falou de que forma eles vão ser inseridos, tá? Dentro da política, tá? Se eles não têm nenhum histórico, tá? Dentro da política. Então, são 3 negros que tiveram a maior votação dentro do estado, tá? Ou dentro do município, e foram eleitos para nos representar lá dentro, tá? E em um áudio vazado, numa fala infeliz dele com um amigo, ele trouxe esse ato dele ou essa insatisfação dele, porque 3 jovens negros, ou 3 jovens, ou 3 negros, não teriam a capacidade suficiente de criar algum conteúdo para melhorar ou produzir algo em prol da comunidade ou do município, do estado. Então é uma coisa assim que, a cor das pessoas vai dizer se ela é capaz ou não? Eu acho que não, tia, né? Então é uma coisa assim que deixa a gente bem para baixo, né? Bem triste assim, porque tradição política, tem um país que não tem, é o nosso, né? Aqui a tradição aqui é da oportunidade, porque meritocracia não existe aqui, né? Então ele negou o crime por parte dele, dizendo que ele não quis que soasse dessa forma, né? A entonação da palavra dele. Então a gente, de alguma forma, é sempre escanteado, né? Infelizmente, ou por cor, ou por local vindo de dentro da sociedade. Ele não perguntou assim se. Ele não disse assim, desculpa se você se sentiu ofendido? Não, eu acho que não, né? Mas é duro, né, cara? Mas não é incomum esse tipo de situação. Quando tu vê uma pessoa chegando alto num lugar que tu não quer que ela esteja lá, porque tu entende que não é um lugar de pertencimento dela, tu desmoraliza. E geralmente é esse o comportamento padrão, né? É tu não te assumir. E aí eu volto naquelas desculpinhas esfarrapadas do início, da negação. Quando, na verdade, todos nós deveríamos era nos assumir, né? Entender que nós somos, que a nossa sociedade é assim. E a partir daí tu desenvolve, tu evolui o tema. Sobre esse assunto específico, eu gosto de lembrar do caso o caso Goleiro Aranha, que foi um caso muito falado na época que aconteceu. Se alguém que está ouvindo não saiba o que foi um jogo do Grêmio contra o Santos aqui na Arena do Grêmio. Eu tava lá até, tava na arquibancada bem perto de onde aconteceram as imagens que saíram na TV, que a torcida tava xingando o goleiro do Santos. Eu, como presente no momento, eu posso dizer isso com toda certeza, e foi o que eu mais falava na época. Eu tava totalmente errado na época, mas o que eu mais falava, pelo menos essa parte eu sei que era verdade. Ele em si, a pessoa dele tava irritando muito, ele tava incomodando, ele segurava a bola, fazia de conta que não via a bola, ele tava enrolando muito o jogo. E a torcida indignada com ele.
E aí tudo bem tu ficar indignado com o jogador, isso acontece sempre, né? O problema foi o que aconteceu depois, né? O que aconteceu depois, a torcida imitando o macaco, chamando de macaco. Aí nem se fala sobre esse tipo de, né? Isso aí é totalmente reprovado. Mas o que fez eu trazer esse assunto foi assim, que ele sofreu bastante, né, críticas por talvez por acharem que ele fez um vitimismo que não foi. Uh, ele estava sendo xingado, sim, mas porque ele estava fazendo algumas coisas, e aí o pessoal já se aproveita para xingar, né, para mostrar o que tem de mais sujo dentro de si. Mas o que fez eu mencionar esse caso foi que eu, naquele momento, como eu disse que eu estava muito errado, naquele momento, a única coisa que eu falava, assim, para as pessoas que falavam sobre o assunto, eu dizia, não, mas não é a torcida do Grêmio que é racista. A gente não. O Grêmio não é racista. E teve essa discussão. Até hoje em dia, quando vai falar em torcidas, perguntar se tem alguma torcida do Brasil que é racista, vai se falar sempre do Grêmio, porque esse caso aí ficou conhecido como a torcida do Grêmio foi racista e já foi chamado, a torcida do Grêmio já foi chamada de racista em vários lugares. E isso me irritava muito, porque eu sou muito gremista, né? Até tô com a camiseta do Grêmio na gravação aqui. E eu ficava, pô, mas como assim? Todas as torcidas são, então, não sei o quê. Eu me revoltava que dizia que todos os gremistas são racistas. Porque eu, por exemplo, tava no estádio. Posso até ter vaiado ele, xingado, mas eu não imitei macaco, não chamei nada disso. Então eu ficava revoltado com isso, né? Eu ficava, pô, olha só, tinha poucos que fizeram, a gente não é assim. Só que na verdade é o que vocês estão falando agora. Não é essa a questão. A verdade é que a gente é racista, a gente nasceu numa estrutura racista, principalmente, né, a gente é branco aqui, a gente tem muitas atitudes que a gente nem sabe que são racistas e a gente faz. A questão é a gente conseguir refletir sobre elas e saber que não, né, tu tem que, né, simplesmente refletir e saber que tu tem que agir de formas que isso minimize ou que tu vá cortando todas as ações, coisas que tu possa fazer que soem racistas. Mas sim, né, se naquele momento eu ficava falando que a torcida do Grêmio não era toda racista, que estavam generalizando, esse era minha maior bandeira na época, hoje já seria assim. Cara, se chamasse a torcida do Grêmio de racista, eu hoje, a minha cabeça seria, olha, realmente é, assim como a tua também é, assim como todas as torcidas são, porque todas são, não tem, a gente comete, e outro assunto que daí acho que o Cassius pode falar um pouco melhor, é que não é aquela questão, não é, tu não, é um ato, né, ser racista é um ato. Pode ser que tu realmente defenda tudo, não seja, até os negros são racistas, mas tu pode fazer tudo certinho. Aí tu comete um ato racista. Não é porque tu cometeu um ato racista que tu é simplesmente uma pessoa racista o tempo inteiro. Mas tu pode cometer alguns atos. Perfeito. Exatamente, esse ponto que eu acho importante quando falo do racismo, é que assim, a pessoa fica aqui, mas, né, o racista, daí tu lembra, uma pessoa racista, daí qual a imagem que tu traz na cabeça? A imagem da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, né, que queimava os negros, enforcava, colocava numa árvore, arrancava os pedaços, aí tu imagina, ele é o racista, é o demônio, é o, né, crucificado. Não, o racismo, né, um ato racista, ele é muito mais leve que isso, hoje dentro da sociedade. Óbvio que, né, a questão que a gente sabe, existem episódios no Brasil, né, questões no Rio de Janeiro, ali, de a polícia, né, acabar fuzilando o carro em razão de jovens negros que não foram identificados, mas eu, como negro, tenho a certeza que eu já tive atos racistas. Sim. Hoje, há 10 anos atrás, eu tenho certeza que eu tenho uma aprendizagem, um conhecimento muito maior, mas eu não sei se amanhã eu não vou cometer um ato racista, porque daí a gente também traz para a área do penal. Eu não posso, não é meu histórico pessoal que vai me indicar o que eu sou. Eu posso não ter cometido nenhum ato nos últimos 10 anos, mas se daqui a 10 minutos eu cometer um ato racista, eu cometi o ato racista. Então, até essa questão do Big Brother, né, ficou pontual nisso. Olha, mas vocês estão crucificando a pessoa, ele não é racista, foi uma fala, exato, foi um ato. É muito fraco, é muito difícil pontuar a pessoa como, ele é um racista. A pessoa tem atitudes racistas, como pode deixar de ter. Então, como o Kaiser colocou muito bem, é isso. A gente busca uma desconstrução em razão de uma sociedade que tem uma estrutura racista. Então, o negro, ele tem atitudes racistas. Dentro do próprio programa, houve essa questão, né, a gente pontua muito do João e do Rodolfo, mas o próprio Nego Di, ele faz um comentário contra o Gilberto, né, um episódio que estavam vários participantes no quarto, que ele indica assim, ele parece aqueles homens sapiens, olha a cara dele.
Sim. desumana, né? E é o mesmo a humanidade da pessoa. E é o mesmo contexto, né? Também falando contexto, sobre seres humanos, né, pré-históricos, digamos assim. Menos humanos. Como Isso. se fossem menos humanos. Olha só, parece um homem, um Homo sapiens. Não chegou na evolução. Olha, né? Olha o rosto, olha como é que é. E era um negro, entendeu? Então, não vê. E ele levantou a bandeira e falou, no momento ninguém disse nada contrário. E certamente tinham várias pessoas dentro do quarto que poderiam ter o pensamento, mas ele falou, eu não vou agredir, porque ele não é racista, né? Ele é negro, isso aqui tá fazendo uma brincadeira. Mas Tinham tá mais pessoas do que agora no do João. Certamente. E daí, mas o que aconteceu? A pessoa falou, todo mundo estava rindo, era uma distração, e houve o ato racista. E pode ser que o próprio Nego Di faça uma bandeira, faça uma discussão contra o racismo, mas o ato racista está no momento, é que nem a questão penal. Eu posso praticar o delito neste momento, não significa que eu sou um criminoso, que eu tenho um histórico pessoal de criminoso. O importante é o ato, é o momento, e daí com isso da internet hoje se cria isso. A pessoa também eles vão lá e né, tornam um ser diabólico por aquele ato e desconstroem tudo que ele já fez na vida. Está errado isso. Mas também apontar porque ele fez um ato que na realidade ele nunca tenha feito, então o ato dele não foi, né, nem gosto de usar a palavra criminoso, mas não foi errado. Não, foi errado naquele momento, naquele ato. Foi voluntário, foi um ato voluntário. Não, mas ele não queria. Não é o ponto não queria ofender. A ofensa não cabe a ti, cabe a outra pessoa, cabe quem é o ofendido. Desculpa então, os que se sentiram ofendidos. Isso, desculpas que eu senti ofendido. Eu não queria ofender, jamais eu queria ofender. Meu pai é negro, eu tenho um amigo negro. Não, a gente não vai discutir a gente não vai discutir a tua vida. A gente vai discutir o teu ato. E teu ato, tu ofendeu alguém. Termina ali a situação. Então ele pede desculpa, ele pode se desconstruir dessa questão racista, dizer, não, realmente cometi um ato errado, ok, mas não pode, como eu falei, não pode endemoniar, dizer que ele é um cara da Ku Klux Klan, mas também não pode dizer que pelo histórico dele, ou digamos que pela vida dele, ele não cometeu um ato. Eu posso ter cometido um ato racista, sendo negro, buscando o ativismo racial e tentando tornar mais claro a luta. E mesmo assim eu posso cometer. Até porque eu acho fraco quando a gente quer, nessa questão de ativismo racial, a gente fazer grupos com vários negros e tentar idealizar, tentar discussões nesse meio e fugir, né, dessa situação que a gente estava conversando no início, de mais brancos, entendeu? Brancos e negros. Essa é uma evolução social. Eu não tenho como evoluir socialmente só com negros. Então é um discurso que tem que ser de todos. Nós temos nós mesmos. Então a gente evolui juntos. Não tem como evoluir sozinho. Eu evoluo na minha história. Eu tenho a vivência do racismo. Né? Quem não sofreu racismo não tem a vivência. Mas não ter a vivência não significa que não tem a compreensão, né, desse efeito social. Perfeito. E até um comentário que é um exemplo maior de como a gente nega essa chaga histórica. Não existe no Brasil um museu nacional da escravidão. Do negro. Não existe. Não existe. Acho que nunca sequer cogitaram a hipótese de criar isso para que as pessoas conheçam a história. Se eu não me engano, tem um local no Brasil, acredito que seja, não sei se não é na Bahia, não é, eu sei que é no Nordeste, região do Norte e Nordeste, que é fraco, óbvio, né? Não tem uma construção, não tem uma idealização assim de todo o movimento, mas deveria ter em cada capital, porque tenho a certeza que cada capital foi forjada, né, na estrutura de mão de obra, né, negra. Só que era para ser uma evolução, como, né, em Porto Alegre, né, quem não mora já visitou a capital e sabe, né, dos açorianos, de todo o histórico de conhecimento e de valorização de quem construiu. E o negro ele não tem isso, por quê? Porque ele é forjado e que não tem humanidade. Então não é humanidade, é como se fizesse um movimento para os bois que carregaram as pedras. Exatamente. Esse é o ponto. Tu perde a humanidade, tu não é reconhecido como humano. E essa é uma construção que a gente está tentando desconstruir, né, nessa nossa luta diária. Como diz aquele samba enredo da Mangueira que ganhou em 2019, que é a história para ninar gente grande, né? Exatamente. A história que a história não conta. A história que a história não conta. Um outro fato também que eu trago é uma construção que foi feita de nós negros, tá? Lá atrás, no mercado, antes de sermos inseridos com manilhas e bolas de ferro ou acorrentados, né, trazidos até mesmo por capatazes da nossa cor,
Os senhores do mato, né? Senhores do mato. Senhores do mato, né? Que éramos identificados como os bons trabalhadores ou bons serviçais ou braçais, por si só termos uma arcada dentária muito boa, né? E canelas finas. Tchê, como é que tu vai identificar hoje o Cabo Douglas por ser um trabalhador, cara? Ai, negão, tu tem um sorriso bom, tu tem a canela fina, tu é bom de trabalho. Bicho, Cabo Douglas, quantas vezes eu e tu ouvimos, né, na juventude, esse negão de canela fina, esse é trabalhador. Vá, cara, assim, é a vida inteira, cara. Eu tô indo pra 3.5, cara, e eu só ouço isso até hoje, entendeu? Olha esse negãozinho aqui, ó. Esse aqui é bom de trabalho, olha a canela fina. Cara, isso daí meus antepassados cansaram de ouvir, meu, porque só por causa que eu tenho meu dente bom, cara, e minha canela fina diz que eu sou do trabalhador. Não, mas também não significa que eu seja um vagabundo, né, cara? Eu tenho um primo meu que, seguinte, negão é um toquinho, meu, bem gordinho. Cara, o bicho trabalha 10 vezes mais que eu. O negão tem a canela, parece um toco, né, cara? Então, tipo assim, éramos definidos como o cara da canela fina e da arcada dentária boa era o cara que prestava para trabalhar. Né, meu? São pontos históricos, assim, que até hoje, né, ouvimos, na juventude ouvimos, e possivelmente nossos filhos ouvirão, né? Porque foi uma construção vinda lá dos portos da África, né, tia? Então é uma coisa que está inserida dentro da sociedade, está inserida na cultura das pessoas. Porque nego bom é nego da canela fina, é o nego trabalhador, né, tia? E eu não vejo isso. Até me tira uma dúvida agora, a gente está... Isso sempre me soa uma boa pergunta nesse caso. Desde o início do episódio, a gente está sempre retratando ao termo negro, pessoa negra. É correto ou soa pejorativo? Não, negro. Eu me auto-reconheço como negro. Eu também. Eu me reconheço como negro, eu sou negro, eu tenho, né, o orgulho e represento a minha raça, eu sou negro, né, a minha origem é africana. Há uma evolução, óbvio, né, histórica, cultural, em razão que a gente, né, mora num país que a origem não foi aqui, nós viemos, né, da África. Minha bisavó paterna chegou a ser, né, escrava, né, participou do não é escrava, ela foi escravizada, né, deixar claro, às vezes, questão de termo. Isso é um termo muito mais importante. O negro, eu acho, né, é minha bandeira, mas, né, os meus antepassados foram escravizados, eles não eram escravos. Então, se auto-reconhecer negro é saber da luta e do quanto, né, a gente sofreu, né, ninguém pontuou, o Douglas pontuou, quando a gente vai falar em racismo, em toda essa discussão, nossos antepassados tinham correntes nos pés, tinham as costas em carne viva dos relhos. Então, foi assim que foi forjada, né, a nossa sobrevivência. Então, negro é a representação dessa força, é a representação dessa luta. Não podemos dizer que somos um povo, até aquela discussão, né, nem vamos entrar no mérito, mas é um pontinho no hino do Rio Grande do Sul, da questão da palavra, né, escravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Não, ele não é escravo, ele foi escravizado. E se a pessoa não tem essa compreensão, ela, né, falta um pouco de estudo e um pouco de noção do contexto histórico. Sim, agora que eu lembrei que foi nesse vídeo aí que o Peninha falou, o Eduardo Bueno falou aquilo que eu comentei antes, e ele fala que ele não acha, né, no final, ele conclui que não acha que aquilo ali foi, né, uma letra feita pensando no racismo, né, não teve nada de racista nessa letra ali, foi na questão de ser escravo, tipo, acabar sendo outros te tomando, né, tomando a tua liberdade. Isso. Só que a expressão em si, ele não comenta sobre isso. Tipo, acaba por ser escravo, realmente, tu faz... Então, se tu não fizer, tu é escravo. Ninguém é escravo. As pessoas foram escravizadas, mas elas não... Aqui, nasceu um escravo aqui. Isso. Se tornou, digamos, eu nasci livre, mas pelas minhas atitudes, por eu não ter bravura, por eu não ter virtude, eu acabei escravo. Né? O contexto do hino é esse. Então, não, nós foram escravizados, foram tirados, até com o contexto também de pessoas negras, né, em razão de situações econômicas, retiraram do local da África
né, e começaram, né, esse transporte, né, a escravidão, os navios negreiros, mas o povo foi escravizado, né? Daí esse é né, uma leitura que a gramática explica, né, ao tu analisar né, a letra do hino. A pergunta, acho que o Douglas não respondeu, né? Essa pergunta sobre... Isso, respondeu. Sim. Não, eu só replico o que o Cássio falou, entendeu? Porque eu me considero negro, né? Por eu vim de uma família onde houve uma mistura, tá? Vinda de Erechim e Encruzilhada, tá? Tendo um avô bugre e tendo sangue polaco na minha família, eu não posso dizer assim, eu sou polaco, eu sou bugre. Não, cara, eu sou negro, velho, tá? Até porque eu tive, na minha entrevista no ingresso da faculdade, tá? Na Universidade Federal, eu tive que fazer a comprovação, né? Por uma banca que eu era negro, né? As pessoas negras me entrevistando e perguntando se eu achava que eu era negro. Aí, não contente, eu tive que levar fotografias da minha família para comprovar, entendeu? E a pergunta final é: tu te acha negro? Eu vi assim, sim. Eu me acho negro, não negro. Eu sou preto, sou negrão, né? Então, assim, ó, são coisas que te deixam com uma balança, assim, no pensamento, né, tchê? Eu estar com pessoas pardas na minha frente, mais claras que eu, e ter que provar para elas que eu, Douglas, sou negro. E não contente, ter que comprovar documentalmente que eu sou preto, tá? Então, um é uma troço que autodeclaração, né? pesa, entendeu? E ninguém gravando, ninguém fazendo nada, tipo, só me ouvindo, né, tia? É pesado, mas faz parte, né, tia? E sobre... Ainda sobre isso, sobre o termo em si, de negro, eu não sei se vocês sabem ou conseguem determinar o que seria isso, porque eu já ouvi que, eu tenho a noção que lá nos Estados Unidos tem a palavra N-word, né, nigger, que não é nem autorizado quem não é a falar... vocês sabem falar mais sobre isso, assim, essa expressão em inglês? Essa expressão negra tem uma questão de, digamos, pejorativa, né? É que o difícil do negro, quando a gente fala a expressão, eu tenho entendimento, assim, né, como receptivo de negro raça, compreende? Raça, como caucasiana. Então, nesse contexto. Então, porque se eu falar do negro no contexto histórico, até que hoje falam muito de palavras, né, que seriam de origem pejorativas, tentando pontuar contra o negro, eu acho que isso acaba se perdendo, sabe, na realidade do que realmente significa. Há uma raça, eu tenho uma raça negra, não importa se eu sou um negro escuro, negro claro, se eu sou mulato, que o mulato, né, ele é um desmembramento dessa... O Cabo Douglas falou dessa questão de miscigenia de peles, né, aqui no Rio Grande do Sul, né, tem italianos, alemães, né, todas as origens. Então, o negro, eu sempre contextualizo nessa situação, raça negra, né, independente de tom de pele, independente de miscigenação, sou negro, né, tenho a raça negra, pode ser que, né, familiares meus não tenham, né, essa mesma raça, mas eu potencializo nisso. E óbvio que nos Estados Unidos ele tem essa questão do nigger, que é uma questão de uma luta. Daí às vezes não tento trazer para cá para não, porque não tem essa construção, né? Lá não tem, aqui não tem essa mesma construção. Aqui, né, quando a gente pontua essa questão do negro, ele tem não teve essa evolução histórica sobre a palavra. Então, que nem vocês, né, muito bem perguntaram, tá, vocês se autodeclaram, vocês, né, não gostam da palavra? Não, para mim negro é contextualização da minha raça. Eu sou negro, raça negra. Né, independente de preto, né, desse ponto, quando a gente fala do crioulo, que daí já é um ato muito pejorativo, porque o crioulo, né, fica essa questão traz para essa questão da mão de obra, do trabalho, então desenvolvimentos que aconteceram. Mas eu sempre penso assim, negro, raça negra. Eu acho até que a palavra lá nos Estados Unidos, ela tem essa conotação de crioulo. Para cá, numa tradução... Isso, ela tem esse exato. Se fosse trazer para cá, né, seria isso, né? Essa é a força lá, entendeu? Tem esse tom pejorativo. E até eu acho até... E é muito usado, né? É muito usado pelos próprios negros lá, né? Isso quer dizer, é um pouco contraditório para eles, né? Isso não... Mas isso mostra também o que tu tinha dito no início, que a gente comete atos, né? Por mais que seja uma pessoa negra, comete atos também. E até aproveitando aqui, gurizada, que a gente estava comentando essas formas de falar e também de combater
o racismo quer debatendo sobre o tema e passar a analisar de uma forma conjunta e mais crítica o assunto, né? E até autocrítico também. A gente vê muitas vezes o que eu já disse antes, que é as pessoas utilizarem aquela desculpa que não é meu lugar de fala e que, portanto, por eu não ser negro, eu não tenho por que comentar ou falar sobre racismo. Na minha opinião, isso é uma forma de tu fugir do assunto e manter as coisas como estão. Mas eu queria ouvir de vocês também, o que vocês acham? Posso falar que a situação, né, eu acho que tem sempre essa questão da contextualização histórica. Eu acho que é importante, não importante, eu acho totalmente importante. Eu e o Kaiser, a gente teve várias discussões naquele episódio ali do Carrefour, né, depois daquele momento, né, comentários, assim, conversas no Whats, né, despontando sobre isso, falando da importância da questão do lugar de fala, mas a questão da voz ativa, que uma voz ativa, eu tenho um lugar de fala, porque eu tenho a vivência, mas a voz ativa, né, para ela chegar em alguns lugares, ela não vai chegar com a minha voz. Ela vai chegar a voz com alguém que, né, que compreende. É a questão que hoje, né, a frase, não basta hoje tu não ser racista, tem que ser antirracista. Isso. Tu tem que levar a discussão para todos os pontos. Então, a questão de uma pessoa branca, ela falar sobre racismo, ela ter uma compreensão do racismo, isso é evolução social. É uma questão que, né, tanto hoje as discussões dos grandes ativistas, como, né, o advogado que o Deus mencionou no início, o Emicida, né, é muito outro pensador contemporâneo sobre o racismo, sobre, né, a atualização da sociedade, é que a questão é um ativismo, e o ativismo, ele tem a vivência é só do negro, mas o lugar de fala para ser alcançado entre os brancos, ele precisa da voz do branco. A gente precisa desse debate que a gente está tendo hoje. Eu pontuei no início a questão de eu ir em grupos hoje, há grupos de advogados negros, grupos de negros. A gente vai falar lá, vai fazer uma roda de conversa e vamos ficar falando com conhecimento certamente técnico muito aprimorado. Pessoas que leram diversas obras, que têm a vivência, que evoluíram o pensamento. Tá, mas onde isso vai alcançar? Onde isso vai chegar? Onde isso vai mudar o pensamento do próximo? É uma sociedade, não é um grupo. O racismo, a gente falou, ele é uma questão estrutural, ele sai em todos os lugares. Então ele precisa o quê? A discussão dele precisa atingir todos os lugares. E só com voz negra não vai chegar, não vai evoluir. Então o branco antirracista, que tem a compreensão do que é o racismo e que discute sobre isso, ele vai chegar em vários lugares que a minha voz não vai chegar. Então, ele às vezes se torna mais importante, porque ele se autoconstruiu na sociedade, né, racista, e ele se desconstruiu, né, com o estudo, com a vivência, não a vivência do racismo, mas até pelo ato racista dele. Como nesse caso que a gente falou, o Rodolfo ele pode se desconstruir agora. Por quê? Porque ele viveu o racismo, né, viveu ali o episódio, né, pediu desculpas, entendeu a situação e disse, olha o que eu fiz um ato racista, mas, né, a partir de agora, ele vai escolher se ele vai ter atos racistas ou não. E se ele não ter esses atos, olha a desconstrução importante, né, para a vivência nem dele. Que ele passe a ter, nem que ele passe a ter menos atos racistas a partir de agora, né? Diminua em 50% pelo menos. Já vai ter o gatilho, já vai ter servido. Esse gatilho da discussão e do debate. Sim. Sobre o que o Cassius falou, que a gente conversou na época do Carrefour, eu gosto de contar essa história e sempre pensava quando a gente fosse gravar um episódio sobre racismo, eu queria falar sobre isso. Foi no dia da Consciência Negra do ano passado, 2020, que ocorreu aqui em Porto Alegre, no Carrefour, um negro estava acho que no caixa ali, né? Teve uma discussão ali e ele discutiu com segurança, os seguranças levaram ele para fora e espancaram ele até a morte. Esse foi o acontecimento. E aí o que aconteceu? A gente estava, né, todos os grupos de WhatsApp falavam sobre isso e tal, que foi realmente um negócio absurdo. E em um grupo que eu estava de torcedores do Grêmio, o assunto era Grêmio, enfim, né, futebol, e começaram a falar sobre isso e tal, e eu comecei a ficar incomodado com a quantidade de pessoas que apareciam para dizer que olha só, estão começando a fazer protestos aqui, estão começando a trancar as ruas em Porto Alegre, não sei o que, estão quebrando, foram lá no Carrefour, estão quebrando tudo, que absurdo isso aí, porque olha lá, estão fazendo movimento, são um monte de negros se juntaram para fazer movimento, e aquilo lá, aquilo ali foi uma morte como qualquer outra, um segurança brigou com o cara, se o cara fosse branco, de qualquer
qualquer coisa. E aí eu e mais, eu gosto de pontuar sempre o Diego junto, que participou com a gente aqui do episódio sobre realidade, o Realidade Acessível, né? O Instagram dele sobre a questão das pessoas com deficiência e sobre ser inclusivo ou não. E a gente começou a responder esse pessoal e a gente percebeu que no grupo, pelo menos, não se declarou ninguém, não tinha nenhum negro, pelo menos no grupo, naquele momento ninguém se manifestou. E aí foi o que o Cassius comentou agora, que realmente era um ambiente com, sei lá, quase 100 pessoas naquele grupo e simplesmente era só brancos falando. E a importância de ter pessoas como eu e o Diego naquele momento rebatendo tudo que esse pessoal tava falando e dizendo, gente, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que eu comentei isso, eu disse, cara, se fosse um branco de terno, bem arrumado, vocês acham que os seguranças iam bater nele até a morte? São coisas assim que as pessoas não querem perceber. E o que mais me incomodava naquele negócio era que era o esforço das pessoas em como é que se diz? Diminuir a luta. Uma hora eu falei, cara, por que tu tá o dia inteiro falando isso? Tá o dia inteiro se esforçando pra dizer, pra deslegitimar, né, pra tirar a força, diminuir a luta dos caras. Se os caras se juntaram, se um monte de negros se juntaram pra fazer um protesto, dizendo que não aguentam mais e tal, aí tu, branco, tu que sabe, né? Tu que vai dizer se eles deveriam ou não deveriam, se eles estão fazendo errado ou não estão, porque isso ali foi ou não foi racismo. Cara, tu não tem que falar sobre isso, simplesmente aceita. É a luta dos caras que tu quer te meter nisso, quer diminuir ainda. E isso que mais me incomodou. Passou o dia inteiro, não era um só, mas um me incomodou demais. Passou o dia inteiro tentando diminuir, falando que não é, até que chegou um ponto que o Diego, cara, por mim, já era, a gente bateu. E largou fora do grupo. Depois eu também disse, olha, gente, esse tipo de pensamento aí pra mim não vai dar e tal. E o pessoal, não, fica aí, não sei o que. Daí a gente saiu do grupo. E eu tenho esse dia como um marco, assim, porque eu conversei com o Cassius bastante nesse dia. E a gente chegou na conclusão, assim, de que eu, pelo menos, cheguei na conclusão de, olha, eu não vou mais ficar ouvindo quieto, né? Vários ambientes que eu já fui, foi feito piada sobre negro e não tinha nenhum negro presente. E aí até comentários como, que bom que não tem ninguém aqui, né? Que bom que não tem um aqui, porque às vezes a gente fala assim, eu ficava olhando assim, ficava, né? Tu olha, às vezes tu dá ali aquela risadinha que acontece muito no Big Brother, tu não fala nada, tu deixa passar. Eu não vou entrar nessa discussão aí. Só que essas coisas, a importância de ser antirracista nesse momento. Nenhum negro estava naquele momento para se defender. Então a importância de ter brancos que levante essa bandeira. Cara, isso tá errado, não faz isso, não pode falar isso. Então, realmente tem lugares, sob lugar de fala, tem lugares que os negros não estão e a discussão vai ser feita sem eles ali. E o pessoal vai comentar, vai fazer piada deles sem eles estarem ali para se defender. E se aparecer porventura, e se sentir mal, eu vou dizer, ali, ó, tá se sentindo mal, mas é porque ele é negro, né? Olha só, que bobagem, a gente nem é racista. Vai dizer que tá se vitimizando. Que é o papo do Big Brother. Né? Sim, Isso sim. Infelizmente, eu acho que esse é o ponto, né, que o Big Brother ele acaba, pelo fato que aconteceu, que eu pontuei outro fato que eu vi ali, que foi do Nego Di contra o Gilberto. Então a gente pode partir, né, de um ato para discutir, né, o fenômeno, mas a gente pegar o ato e no ato dizer o que é o fenômeno, ele enfraquece a discussão, porque daí ele não chega aonde deve chegar. Ele não faz essa compreensão. Não tem como eu pegar o ato do João e do Rodolfo e ali naquele ato explicar o que é racismo. Explicar o que é estrutura racial, entendeu? No Brasil. Sim, não tem como. Não tem. Ele é um exemplo de um ato que eu falei. Pode ser que o Rodolfo, ele daqui pra frente, ele não faça nenhum ato, não tenha feito nenhum ato antes. Naquele momento ele realizou o ato. Eu não vou dizer que ele é da Ku Klux Klan. Eu não vou fazer essa esfera diabólica que hoje a mídia faz. E daí, quando a mídia faz essa esfera diabólica, isso. Eles fazem essa esfera diabólica ali, né, da pessoa, de todo mundo ir pra cima, todo mundo quer uma mídia, né? Eles querem uma mídia no ato. Sim. É aquilo. Essa é a busca, fazer a mídia. E daí o que acontece? A questão de a palavra militar. Militar. Tem a questão da Lumena, que era uma outra participante do Big Brother, que tem um conhecimento técnico aprimorado, né, sobre a questão do racismo estrutural, né, do estudo, ela é uma psicóloga e certamente se aprofundou muito no conhecimento, só que ela sempre queria usar o lugar de fala dela sobre racismo em qualquer ato, qualquer ação que existia com outras pessoas, ela tentava trazer essa bandeira, ela tentava trazer esse ativismo, mas não era o momento. E ninguém, né, no país, nem os mais ativistas, tentaram, né,
justificar o que ela fez, o que ela falava, porque viam que não tinha uma construção. Ela queria trazer sempre por essa bandeira, para ela se achar, digamos, né, uma minoria, em razão de alguma, né, alguma relação social que ela teve ali dentro, que ela, digamos, errou, que ela estava sendo atacada, ela trazia a bandeira do negro. É naquele ponto assim, só porque eu sou negro. Eu fiz isso, porque é negro. Não quis ficar comigo, porque tu não gosta de negro. Entendeu? Tenta relativizar, é uma relativização, né, do racismo. E isso é muito triste, quando a gente pega um ato e daí tem a discussão em cima disso. É mimimi, é relativação, é militância. Olha o tanto que a gente está conversando, o tanto que a gente está discutindo. Não, na realidade, só evolui o pensamento. A gente não vai chegar num lugar. Não é exata a ciência, né? É uma ciência humana, ela é uma discussão. E as pessoas tentam pegar e pontuar como se fosse uma exata. Isso é mimimi, isso é mentalização, isso é racismo. Não, Isso. É um fenômeno social humano. Então ele é muito maior. Ele não tem uma definição exata. A gente tem que conversar, a gente tem que evoluir socialmente para melhorar a situação do racismo, que é aquele racismo que mata, que a polícia atira em ti, que eu sofro um ato de não poder entrar num local público, que não posso eu tento trazer para cá o episódio, que eu sou, né, advogado, eu fui num fórum, né, daqui de Porto Alegre, fórum criminal, estava eu e minha colega, que é loira de olho azul, e eu negro. A gente chegou na porta ali para entrar nas varas, né, de varas criminais, ele olhou ali a ficha da audiência, ele, né, ela falou o nome, ele anotou, o que ele perguntou para mim? Se eu era o réu. Que absurdo. Eu já passei por isso. E daí depois, né, para ver que a gente falou, é o ato, ele fez um ato fascista. Mas aí a questão da construção, depois que ele viu, né, viu a contextualização do ato, ele passou a vir ali e falar com nós, tentar justificar, entendeu? Então ele fez na hora, mas depois ele se sentiu culpado, tenho certeza que ele se sentiu culpado. Né? E em um momento algum ofendi ele, em um momento algum agredi, eu simplesmente, né, deixei ele verificar o ato errado que ele tinha realizado. E ele, no momento mesmo, ele identificou. E depois ele veio justificar que já aconteceu uma vez, e acontece na hora, rápido, ok? Ele, naquele momento, tenho certeza que ele deve ter pensado assim, tem que me desconstruir. Olha o que eu fiz, entendeu? Eu vi a advogada, né, e vi ele, se ela é advogada, ele não é um advogado, né? Ele é um réu. Mas é o quê? É o racismo estrutural. Ele não fez nenhuma denotação do meu passado, dos meus atos. Ele simplesmente ligou a minha cor a um ponto, né, que na sociedade eu estaria inserido, que é a questão penal, que é a questão, digamos, do criminoso. Trago uma palavra, um comentário do professor Auri Lopes Júnior, uma palestra que eu tive na URGS, que ele falou, olha dentro dessa sala, uma sala de 70 pessoas, tinha 3 negros, tá? E apontou lá para cima. O que vocês acham que aquele rapaz lá em cima é? É mais um, tá? Na visão do mundo externo, se ele não tá de terno, ele já é pré-julgado. E é nisso que eu luto até hoje. Por quê? Porque ele, se não tiver engravatado, se não tiver bem vestido, adentrando ao fórum como estagiário, tá? Exercendo a mesma que todos, ele vai ter um pré-julgamento do segurança, até mesmo o cartório, né? Então, assim, é um dos pontos que eu não participo de militância de grupos dentro da faculdade, onde só tem pessoas negras. Por quê? Porque vai ficar naquele mundo, naquele 360. E eu não participo daquele 360. Eu participo de um todo maior, entendeu? Porque a minha voz, a minha palavra, a minha lágrima, o meu dizer tem que passar aquela fronteira, né, tchê? Porque ficar meia dúzia berrando, gritando com uma placa, até pode ter uma repercussão, tá? Mas aonde tiver um grupo maior, aonde tiver uma pessoa que a cor, infelizmente hoje, taxada de não negra, falando, levando, e o reconhecimento que tem muito, tá? Do racismo, não somente por nós, negros, a voz sendo mais alta, vai haver, tá, uma conscientização. Só que o problema é o seguinte, os atos estão inseridos, infelizmente, culturalmente em nós. Sem querer, eu posso ter um ato racismo. Tu pode ter um ato racismo, o outro pode ter um ato racismo.
Então, por que eu digo que isso tem que ser inserido e tem que ter outras pessoas externas? Porque ninguém está livre de namorar uma negra, de namorar um negro, de ter um filho negro que vá sofrer, que venha a sofrer o mesmo ato que o teu amigo sofreu, que a tua amiga sofreu, né? Então, o mundo não gira em torno só daquele grupo fechado. Tem um leque e o leque tem que ser abanado, tem que participar mais pessoas, né? Então, é isso que eu digo. O ato em si, por si só, ocorre comigo entrando no supermercado, ocorre comigo entrando na farmácia, ocorre comigo dirigindo meu carro, ocorre comigo dirigindo um carro melhor. Em 24 horas que eu estou na rua, se eu estiver acordado, ocorre o ato. Eu estando com uma criança de mãos dadas, ela sendo clara, eu posso ser taxado como segurança, como babá, como cuidador, mas aquela criança é minha filha, meu filho, né? Então é isso que eu digo, ninguém está livre de sofrer isso. E eu dou a voz e dou o espaço para pessoas de outra cor, tá, participar, porque aquela pessoa um dia pode ter uma esposa, como eu já falei atrás, um filho, uma filha, um primo, uma prima, né, tia? Então a gente não pode ficar naquele mundinho de grupo fechado. É um mundinho fechado que não pode existir. Isso. Nós somos todos nós. Nós somos Sim. Todos nós. Nós somos nós. Essa a premissa. Então não é questão de raça, de negro, né? A luta é uma luta social. Ele é um fenômeno social, humano. E daí é essa luta que a gente também parte, de nunca perder a nossa humanidade. É isso que que o racismo tenta construir. Ele tirar a humanidade do negro. Em falas, em gestos, em atos. E a gente não vai discutir nem isso assim, é um ato racista, houve, né, a gente vai falar da lei, a lei tem a questão da injúria racial e o crime de racismo. O crime de racismo é racismo em si, né, codificado no Código Penal. É eu ser impedido, em razão da minha raça, da minha cor, de adentrar no local, né, de realizar algo. Isso é o racismo. Injúria racial é essa questão da ofensa, né, eu ser ofendido por ser negro. É importante sempre a gente deixar claro essa questão da lei, para o pessoal entender. Então, a injúria racial e o racismo em si, eu sofri o racismo quando eu tinha 7 anos. Fui impedido de entrar num ônibus em Osório, porque eu tinha descido para comprar uma bala, um refri, não lembro, e tinha 7 anos. Eu só lembro, mas a cena talvez seja a primeira cena que eu lembro na minha vida. E quando eu retornei, o motorista não deixou entrar. Ele disse que o neguinho não ia entrar no ônibus. Daí minha mãe, né, levantou da poltrona e veio informar que eu estava no ônibus antes. Inclusive, eu informei, né, para o cobrador que eu ia descer e voltaria em instantes. Então, a construção ela é importante por isso. Então, eu acho que toda a minha vida, toda a minha luta, né, de sair de uma questão de um aspecto social de pobreza, de não ter conhecimento, eu tenho certeza que sempre foi mais... Ele é forjado também na questão racial. A busca por essa inserção social, né, em grandes níveis, em questão de conhecimento, né, de fazer um estudo de direito, que é uma ciência humana, entender melhor o eu e entender todos, né, por óbvio também entender as minorias, é chegar nisso, é apontar que a gente tem essa vivência todo dia. Né? Eu e o Cabo Douglas, né, quantas vezes a gente foi abordado pela polícia? Bah, e a abordagem pela polícia, quantas vezes a abordagem foi com a arma nas nossas cabeças? Sim, e quantos amigos nossos brancos foram né, abordados com a arma na cabeça? E isso mata. A questão de morar numa comunidade e ter que se formar, ter que estudar. A gente sabe que a qualquer momento a gente pode estar pisando na comunidade, uma droga, não sei de onde vir parar no nosso bolso, e a gente perder qualquer oportunidade de uma inserção social, de uma formação acadêmica, né, de buscar uma profissão, né, conceituada no meio social. Por quê? Porque cada dia é uma luta. Cada dia que a gente não foi parado pela polícia e não foi colocado nada no nosso bolso, a gente pode viver um novo dia. Então é uma luta que está na rua. A gente é 24 horas por dia. Se eu for parado pela polícia no carro, se eu for parado pela polícia numa festa, se eu for parado pela polícia em qualquer lugar, como eu falei, eu estava dentro do fórum e o segurança foi racista comigo. Foi um ato. Eu falei, eu acho que ele se desconstruiu depois que ele viu a situação que ele fez, e eu fiquei feliz até com aquilo. Que ele depois mesmo veio falar e veio tentar explicar. Ele sentiu. Então é isso que a gente busca, a pessoa sentir, ela compreender o que ela fez.
Isso é muito mais evolutivo do que eu estar aqui explicando tudo que é o racismo. Se a pessoa entender, se a pessoa compreender e ela se desconstruir, uma pessoa branca, ela vai chegar numa evolução que a minha vivência não vai trazer para ela. Então, a gente compreende o que a gente vive, a gente compreende o que a gente sente, e, por óbvio, a gente compreende o que a gente faz. Então, tem que entender o que está acontecendo. Sim. E se o papel da sociedade é discutir o tema, como a gente está fazendo aqui agora, né? Qual seria o papel do Estado nisso? Como combater, como o Estado se modificar para combater isso? Eu sei que existe eu sei que existem as políticas educacionais afirmativas, né? Que até a Djamila mesmo fala que não se discute capacidade, mas sim criação de oportunidades, né? Exato. É esse ponto que a gente falou, né, que a gente vem construindo a questão das políticas públicas, porque políticas públicas afirmativas, elas te dão uma oportunidade que no meio normal não teria. Tem hoje nós não temos aqui nossos colegas concurseiros, mas acho que é William Douglas, né, aquele professor que é um concurseiro, assim, um dos maiores do país. Eu li um artigo dele que ele pontua isso, que ele, né, homem branco, né, caucasiano, né, olho claro, o cabelo claro, ele pontua que para ele entendia que não eram necessárias as cotas raciais. Ele não entendia essa estruturação. Então, ele teve uma vez foi chamado para dar aula num cursinho pré-vestibular para negros. Ele olhou assim, sim, pré-vestibular para negro, cara, eu não tenho entendimento dessa luta, eu acho que não precisava, não tem cota, eu vou lá falar para negros. Mas ok, né, eu vou passar meu conhecimento, isso que é importante. Então, ele pegou e deu aula no cursinho, e depois de dar a aula, ele ainda trouxe um tema, né, tu quer conhecer, tu quer mandar alguém preso, né, tu tem que ir até a cadeia. Né, tu tem que viver aquilo lá para te entender como é que aquilo lá funciona. E ele disse que depois que deu aquela aula, que ele ouviu, né, aquelas pessoas, que ele entendeu a importância da oportunidade, ele se desconstruiu totalmente. Então, não basta simplesmente achar que a gente compreende, a gente tem que ir lá, a gente tem que vivenciar. Então, eu acho que fica nesse critério, que a questão das políticas afirmativas, né, elas podem ser discutidas. É que nem o do Cabo Douglas falou, ele tem que ir lá na frente de pessoas dizer que ele é negro. Mas, infelizmente, porque tem pessoas brancas que vão lá se autodeclarar negros. Né? A sociedade, infelizmente, ela tem essa característica. Tem pessoas hipócritas que vão lá dizer que são negras porque meu avô é negro. Daí alguém tem que... Né, no Brasil tem isso, não tem documentos ali, né? A lei não permite que tenha documentos dizendo que eu sou negro. Mas é uma autodeclaração. Eu tenho que me autodeclarar, eu tenho que me reconhecer como negro. É isso que o Douglas fala. Nós somos negros. Negros, raça negra. Eu me autodeclaro negro, eu sou negro. E daí a gente tem que fazer essa questão das políticas públicas. Ela pegar e apontar quem é negro para chegar e, né, inserir socialmente alguém que não vai ter essa inserção. E a inserção que a gente falou é a questão de uma política pública para quem? Para quem está inserido numa sociedade marginalizada, que mora numa comunidade, numa favela, numa vila, como falamos aqui no Rio Grande do Sul, e essa pessoa ela vive 24 horas inserida num contexto criminoso, num contexto que a polícia não respeita, que é difícil de sair de manhã às 6 horas da manhã, tanto pela questão da criminalidade dos próprios criminosos que ali convivem com ele, como a questão da polícia. Então a oportunidade para ele é muito mais difícil. A luta para ele é diária. Ele tem que estudar ouvindo música alta, ouvindo tiro, polícia botando o pé na porta. Essa é a realidade diária. A realidade não para no fim de semana. Ela é de segunda a segunda. Então é uma oportunidade que ele não tem dinheiro, ele não tem, às vezes, uma base familiar. Então a vontade dele não vai mudar. Não é uma meritocracia, eu vou me dedicar. Não tem dedicação, não tem espaço, não tem oportunidade. Então o Estado, no mínimo, ele teria, né, que construir isso. Ele fazer uma política pública afirmativa para dar oportunidade para quem busca oportunidade, porque pode ter certeza, o cara que não quer ter oportunidade, ele não vai lá, ele não vai atrás, porque o caminho é muito longo, é muito difícil ele chegar, sair daquele meio social. É que nem tem um samba, né, o Indústria certamente conhece, que é muito claro, é uma frase, mas ela é muito explicativa. Quando a gente fala de morar numa vila, numa comunidade, eu tenho que... É a infância, Indústria. Sim, conheço. Do Reinaldo. Do Reinaldo, né, um poeta do samba. Porque ele fala: tive que trilhar caminhos para fugir de uma realidade que eu vivi. Então, a realidade está ali. Eu tenho que fugir dela. E é isso que eu, né, precisa. Essa oportunidade para conseguir fugir daquela realidade.
Então, é isso. A política pública, né, afirmativa, ela não busca todos, ela busca quem quer alcançar. Não vai dar uma bolsa de estudo para aquele negro, né, suposto negro que está ali na comunidade, que está traficando, que está ali, digamos, não quer trabalhar. Não, ele quer buscar. A gente sabe qual a dificuldade de ter uma graduação, a dificuldade, digamos, de trabalhar de segunda a segunda. Então, quem busca, quem vai se aplicar nessa política afirmativa é quem realmente quer a oportunidade. E daí, até nessa questão, daí a gente já chega na cota, que é um ponto desse sentido, ele exatamente aponta isso, que a cota só vai buscar quem exatamente quer aquela cota. O negro que sofreu, né, as chagas do racismo, e ele busca a oportunidade do estudo, que ele não tem em razão de aspectos sociais e aspectos raciais. Então, é isso que ele quer. Ele quer a oportunidade. E ele só chega em buscar a oportunidade se ele quiser muito isso, porque o contexto dele histórico e social não faz ele chegar ali. E tu sabe que esse tema até das políticas afirmativas, eu já tive certo preconceito já quando surgiu essa história de cotas, porque eu não entendia. Mas eu tive discernimento de buscar e me informar sobre o que é. Mas tu sabe que isso pouparia um baita de um trabalho se o Estado fosse mais didático, se ele fosse transparente do porquê e para quem aquilo vai atingir. Porque, invariavelmente, quando a gente não tem essas informações tão certas, a gente sempre chega na discussão de meritocracia, só que meritocracia é quando todo mundo parte de uma mesma situação, que aqui no Brasil é impossível de acontecer isso e nem tem perspectiva de curto, médio, quiçá longo prazo, de um dia a gente ter oportunidades para todos que saiam da mesma situação, né? E até aproveitando, não só o Estado, mas também as empresas. E a gente tem aquele caso da Magazine Luiza, dos trainees, que óbvio que gerou uma repercussão, todo mundo achou que era ruim, que tá fazendo uma classificação, tá só apresentando para negros, mas os brancos são proibidos de entrar para aquelas vagas de trainee, é um absurdo que era. É que nem a cota ela tá tirando a vaga daquele branco que quer estudar, né? É isso que eles pontuam. Então, né, e isso é muito, essa da questão da Magazine Luiza, eu acho muito importante, porque é no vínculo empregatício, né, a questão de chegar a uma oportunidade de tu te sustentar. A pessoa que está ali, ela vai ter que ter um papel, digamos, né, profissional. E, né, não é uma meritocracia, não é um nepotismo, que vão escolher aqui quem é meu próximo, e daí essa pessoa vai estar aqui. Não, é qualquer pessoa negra que tenha capacidade e que busque a oportunidade, como é as cotas. Ele falou, como a gente vai partir de que existe uma equidade num país que tem essa marginalidade social, que tem essa questão da violência tão intrínseca e que tem essa questão que a pessoa vive uma realidade diária que não chega, não é aquilo. Eu falei, é a minha realidade. Eu tinha medo de ser parado pela polícia, colocado uma droga no meu bolso, e eu não ia conseguir ser advogado. E ninguém ia mudar isso. Eu não ia ter uma segunda chance. Eu não ia conseguir me desconstruir. E mesmo sabendo disso, tu não tinha nada o que tu pudesse fazer para evitar que isso acontecesse, nada. Né? Só torcer. E daí esse é um problema que também aponta isso. O que acontece? Eu teria que ter a atitude, que eu falei da música do Reinaldo, Infância, que é buscar caminhos que tirassem daquela realidade que eu vivia. Porque se eu me inserisse totalmente naquela realidade social que eu tinha, não tinha como fugir. Não tinha como isso não acontecer. Então eu tinha que ter atitudes. Olha, eu não vou estar em tal lugar, eu não vou fazer tal, não vou sair tal hora, eu vou ter que me cuidar. Para o que tem uma atriz, o nome é Maria, os dois participaram daquele filme, o Jonathan Hodgson, sabe, né, Douglas? O ator do Carioca, o Jonathan. É Maria Bonito, acho que Maria alguma coisa, a namorada dele, e eles têm ela tem uma afirmação sobre a vida deles, é muito importante, porque, né, tentando contar rápido para vocês, ela, né, uma jovem branca da zona sul do Rio de Janeiro, conheceu um jovem negro que morava no Vidigal, na questão da arte, na questão da Globo ali, né, fazendo um projeto juntos, se conheceram e começaram a namorar. E um dia eles estavam chegando na comunidade no Vidigal e foram parados, né, pela polícia na entrada da comunidade. E começaram a perguntar para ele, pedindo um documento. Daí começaram, né, a polícia a dar uma apertada. E ele pegou e, né, de cabeça baixa, mostrou os documentos, não, tranquilo, eu moro aqui e tal, tô chegando. E daí eles começaram, né, os policiais a falar, tá, negão, desce o carro, quem é essa branca aí? E ela pegou e se revoltou. Óbvio, pelo ato, né, dos policiais. E no momento que ela se revoltou, ela bateu de frente, os policiais pegaram e levaram os dois para a delegacia.
E daí, né, imagina uma declaração de uma pessoa branca, é muito explicativo, assim, muito, é o que a gente falou, essa questão da desconstrução, ela pega e indica assim, isso, a gente indo para a delegacia, eu olhei para o rosto dele, cabisbaixo, triste, e eu me coloquei no meu lugar, quem eu, uma branca da Zona Sul, quero dizer como é que tem que ser, como é que ele tem que agir quando ele é parado pela polícia, porque ele passou a vida fazendo coisas para não acontecer isso. E eu, numa atitude que eu achei que eu estava correta, eu tirei o que ele sempre buscou. A polícia não agredir. Né? Ela que levou ele à agressão. Né? Isso que ela tenta deixar claro. Então, esse é o que nós temos que construir para a gente chegar numa questão de estudo, uma questão de inserção social maior. A gente tem que fugir todo dia. E a gente sabe que é errado, a gente sabe que a gente não deveria fugir daquilo. Eu não deveria achar errado um policial me parar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum ato criminoso naquele momento. Não tenho histórico de criminoso, então por que eu vou ter medo? Mas não, eu não posso me propor a isso. Eu tenho que me esconder, eu tenho que estar o menos exposto possível. E se tu enfrentar é pior ainda, né? Para não estar à mercê daquele racismo estrutural. Toda vez que eu for parado toda vez que eu for parado pela brigada, eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto até eles verem que eu não tenho nenhuma passagem policial, um histórico. Criminoso, uma famosa bronca, e daí eles vão olhar e vão ver, não tem nada. Então, a partir dali que eu tenho o meu lugar de fala. Eu só vou falar depois disso. Porque antes disso, eu estou me colocando no que eles buscam. Nessa questão que eu sou o pré-criminoso. Então, é esse ponto. Né? Eu vou quebrar o protocolo um pouquinho aqui. Só aguardem, depois que eu terminar de falar, uns 5 segundinhos para eu quebrar o protocolo. Acho que o Cassius e o Indruzzi vão gostar. Bom, o Douglas também. Os 3. Espera aí. Só um segundinho aí. Quebra de protocolo. Aqui. Foi. Descalço sem camisa eu por aí. No tempo de moleque só andava assim. O sol apenas ia correndo no quintal. Vovó dizia, cuidado menino faz mal. Mas na realidade eu tive que aprender. Trilhar alguns caminhos pra não me envolver naquela realidade que eu ali vivi. É tão difícil morar nesse beco aqui. Descalço sem camisinha eu por aí. No tempo de moleque só andava assim. O sol é a realidade. A letra dessa música é sensacional. E eu me lembrei de outra, que é a música Identidade, do Jorge Aragão. Também. Cara, se tu escuta a música, tu já sente ela. Mas se tu lê a letra da música, cara, é foda. Eu vou ler só a primeira estrofe, que é o do refrão da música, que é: se preto de alma branca pra você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer e nem resgata a nossa identidade. E é isso que a sociedade costuma fazer perder. Fazer com que eles percam a identidade. Exatamente. Tu tá no mudo aí, Cássio. Identidade, humanidade é o nexo, entendeu, da discussão. É o que a gente perde, o que a gente luta cada dia para. É uma coisa que a gente perdeu. O negro perdeu isso, ele perdeu a identidade e a humanidade com a escravidão e com a estrutura do racismo. Então a gente busca todo dia, a nossa luta é para isso, para a gente contextualizar a nossa humanidade e bater de frente. Que seja por essa luta diária, para demonstrar que a gente tem uma identidade, que a gente não tem termos pejorativos. Negro é negro, como branco é branco. E é uma equidade que a gente busca e que a gente perdeu. Que não foi... É isso que a gente tem aquele o ator americano que ele fala, que não existe Dia da Consciência Negra, não existe consciência branca ou negra, existe consciência humana. Compreendo, mas existe um histórico racial. E esse histórico racial que faz ter essa discussão de consciência negra. Se não tivesse o Morgan Freeman? Morgan Freeman. Todo dia da consciência negra vem os caras postar o. Tem alguém que posta, né? Tem alguém que posta, né? Não sempre, é mortal. Eu vejo que diminuiu. Nos anos pra cá diminuiu. Sim, porque logo já vem logo já vem alguém com o link, né? Se tiver alguém ligado, já vem com o link. É fake news, ou sei lá, já vem contando, contextualizando, ou já vem uma resposta pronta. Vários artigos que foram escritos, por que você não deve ouvir aquela frase do Morgan Freeman, porque
Já virou piada, né? Ele é o maior, ele é o negro que mais, né, mais faz ter a conscientização, né? Porque ele falou a bobagem e daí Sim. vem toda uma luta através da bobagem. Até é bom, é melhor do que ele ficasse quieto, entendeu? Sim, acabou ajudando, talvez nem por querer. Ajudando, não querendo, né? Ele não estava querendo ajudar, mas ajudou muito. E eu acho que até já mudou um pouco esse posicionamento dele, né? Eu até fui procurar sobre isso na última vez que tava discutindo sobre ele de novo. E eu fui procurar sobre isso, mas tem coisas assim, o pessoal adora divulgar uma frase de efeito que foi falada há não sei quanto tempo atrás, né? Como se o cara estivesse falando isso hoje. Um exemplo é o do Drauzio Varela sobre o coronavírus. Que ele, lá no começo ele falou, é uma gripezinha, não tem que ter problema. E aí meses depois ele falou, um mês depois ou dias depois ele falou, gente, não, né? Eu me equivoquei, realmente. Só que o que o pessoal gostava era de mandar o vídeo primeiro que ele falou. Exato. É a cultura que, né, vocês aqui discutiram, é a cultura do cancelamento, é a cultura midiática, o que me der mídia. Né? O que me dá mídia é falar mal. Eu falar bem, né, não chega a ponto nenhum, mas eu falar mal de alguém, né? É que nem a gente falou, essa questão do Big Brother, tem toda essa que a gente está hoje, né, fazendo essa discussão, fazendo essa atualização do tema. Mas ele né, o ato em si midiático, é isso, é falar mal, né, do Rodolfo. E daí, digamos, né, não chegando na ofensa do João, mas falar mal do Rodolfo. Isso vai evoluir alguma coisa? Não vai, mas, né, ele é do mártir do momento. Vai dar ibope a gente se perde. E até dá para aproveitar essa fala de querer criar o mártir, querer jogar todas as pedras nele, fogo nos racistas, né? Teve a conversa um papo muito bom. Até a gente falou sobre o episódio do BBB, mas a gente não contextualizou muito, né? Enfim, quem não acompanha BBB, o que aconteceu foi, como o Cassius disse, já tinha acontecido em algum momento um negócio que o Nego Di falou pro Gil, né, o Gilberto, que o rosto dele parecia com o de Homo sapiens, acho que foi o Homo sapiens que ele falou, né? Relacionado aos primatas. Isso, aos primatas. E aí, só que esse aí mal foi comentado, como o Cássio disse, mal foi falado, até hoje nem se fala nisso. Agora, no jogo da Discord, né, que é muito legal, o Big Brother tem o jogo da Discord, as pessoas têm que fazer um jogo pra... Vamos fazer uma guerra social aqui entre nós. Isso, vamos se matar aqui. Mas aí nessa discussão aconteceu que o João deixou, né, falou sobre um ato que o Rodolfo teve que ele não gostou, que no momento ele realmente não falou, e aí teve toda uma discussão se ele deveria ter conversado com o Rodolfo ou não e tal, mas o que foi o ato? O Rodolfo teve que usar uma peruca para fazer né, como se fosse pagar uma prenda, né, é o monstro do programa, quando tu é escolhido para ficar, duas pessoas são escolhidas para ficar fazendo alguma coisa assim, uma prenda, digamos. E aí ele tinha que botar a roupa de Homem das Cavernas, né? Ele e o Caio, uma dupla. E aí quando ele pegou a peruca, ele disse: essa peruca aqui parece cabelo do João. E aí teve toda a discussão. O João na hora ficou quieto, assim, não contestou e tal, até deram né, mudaram o assunto. E aí teve toda uma questão, daí o Rodolfo se defendendo, dizendo que o cabelo do pai dele era assim, que ele gostava muito do João. E realmente, tô olhando o programa e tal, tô acompanhando, sabendo a história. É o que a gente tem falado aqui. O Rodolfo realmente, ele trata o João muito bem, ele foi, né, próximo do João em alguns momentos, deram risadas, mas não quer dizer que por isso ele não tenha sido racista naquele momento. É um ato, como foi um ato, né? Não foi a pessoa, foi um ato, né? Isso. É que nem o crime, eu cometo o crime em um segundo, e não significa que eu vou ser um criminoso, né, pela vida toda, é aquele ato. Exato. E, claro, a gente fala isso em crime, que o racismo ele é um crime, e quando a gente deixa muito pesado, né? É que nem se for no contexto, se for fazer no contexto criminal, não foi nenhuma injúria racial o que o Rodolfo fez contra não foi nenhuma injúria. Não ia ser contextualizado dessa forma. Só que daí que a gente fala, as pessoas pegam ali o fato e fazem toda uma discussão em cima de uma luta que, né, não é explicada, e daí fazem ele como um mártir, mas nem se, né, que é falado que a Polícia Civil do Rio ia investigar ele. Pelo amor de Deus, né? Tem uma base técnica, dá pra ver que nunca, não é nenhuma ofensa racial. Ele ofendeu a pessoa. Sim. Com uma, e a gente ainda consegue identificar, mas foi um ato. Agora, né, levar isso pro delito, ou levar isso para esse mártir que tornaram, ele desconstrói a nossa luta, desconstrói, entendeu, essa questão de explicar o racismo estrutural. Isso, porque, né, coloca ele, né, como pessoa centro disso, e ele não é o centro do racismo. E ainda coloca aquele negócio de faz ter mais força o discurso de quem, né, não quer entender de que é mimimi, porque ele não falou na hora, então.
Mas o ponto que eu tava falando quando eu comecei a minha fala foi da fala do Thiago Leifert, né, que é o apresentador do programa, e ele foi falar sobre o que aconteceu no dia seguinte, no dia da eliminação do Rodolfo até, no paredão ali. E aí ele foi bem legal, ele até meio que fez assim agora gente, cortando aqui, eu vou desligar um pouco do jogo, quebrar um pouco o protocolo, ele disse, e vou ter uma conversa com você sobre isso. E daí ele fala como um branco, né, ele no lugar de branco, e ele meio que assim, olha pro João e fala, João, tua luta, né, nem se fala sobre ela, a dor que tu sentiu, mas ele consegue conversar com o Rodolfo diretamente, cara, de branco para branco, e ele consegue falar, olha só, tu pode não ter tido a intenção, mas o que tu fez foi, sim, uma coisa que ofende muito, né, porque por um motivo que tu talvez nunca entenda, a gente nunca vai entender, né, a dor que ele sente e tal, mas foi muito legal essa conversa, meio que aproximando os dois lados, e ele disse, eu devo até estar sendo trucidado na internet nesse momento, porque as pessoas ou querem queimar o Rodolfo, ou querem chamar o João de mimimi, e ninguém quer chegar nesse meio termo de conversar, de explicar, mostrar pro Rodolfo. E aí começou aquele papo todo, aí que o Rodolfo, mas a gente já explicou várias vezes, e aí eu também acho muito importante isso, né? Por que não... Teve até um vídeo do Rica Perrone que eu mandei agora no grupo ali pra gente conversar sobre, que o Cassius comentou, que um vídeo que acaba, digamos assim, fazendo uma romantização e no final das contas dizendo que é mimimi. Mas enfim, o que eu gostei da ele percepção... fala, mas no final é mimimi. Isso, e o que eu gostei da percepção daquele vídeo, eu até mandei pra vocês pra pensar sobre isso, que assim, ele nesse vídeo ele tá defendendo que as pessoas têm que ser mais Paulo Gustavo. O que ele tá querendo dizer com isso? Que o Paulo Gustavo, ele é gay, né? Até ele, nesse momento, podemos até desejar aqui uma força pra ele, que ele tá lutando contra a vida no Covid. Tá há um mês já internado com Covid, tá bem, bem, bem mal. E é um cara muito, muito grande na comédia, um ator muito grande no Brasil. E ele exalta o Paulo Gustavo por ele fazer piada sobre a posição sexual dele, digamos assim, mas de um jeito didático, né? Ele faz um filme que ele mostra como é ruim a questão de ter preconceito e tal. Só que, cara, não... qual é a obrigação? Agora, então, todos os negros não podem se sentir ofendidos, eles têm que entender e tem que ser todo educado pra explicar. Cara, tem hora que tu não quer mais, né? Eu nem sei, né? Mas deve ter momentos que, cara, não quero ficar explicando toda hora. Aí o Rodolfo de novo faz isso, cara, explicaram. Aí, no final, explicaram tudo pra ele. Mas o meu cabelo... não, sabe? Essa capacidade de se desconstruir. Pode que não chegue no momento e chegue depois, o importante é isso, é um momento, né, em algum momento ele se desconstruir. Mas daí exatamente esse ponto, né, do vídeo que tu compartilhou com nós, e a gente chegou, que ele passa isso, ele fala assim, hoje tudo é problema. Cara, sim, tudo é problema, eu sei que o famoso mimimi, e essa questão da mídia, essa questão de tu falar mal é o que te dá ibope. É claro que falar mal do Rodolfo naquela semana ali é o que daria mais ibope. Pontuar algo contra ele, ou pontuar algo contra o João, é o que te daria mídia. Mas nem nós que, né, tentamos sempre trazer essa discussão do racismo, né, essa construção social, essa estrutura racial que existe no Brasil, não é uma luta de agora. E daí nem eu falo, daqui uma semana, daqui um mês, ninguém mais vai falar do episódio do Rodolfo e do João. E a gente vai continuar na luta, a gente vai continuar na disputa. Não é uma disputa, a gente não quer ganhar de ninguém. A gente quer deixar claro que existe uma estrutura, né, o racismo estrutural no Brasil. E a gente está, a cada dia, a cada ato, tentando ter uma conversa, ter um diálogo para deixar cada vez mais claro isso. Então alguém vir dizer assim, não, como ele falou ali assim, não, tem que ser mais paciente. Não, a gente é paciente, a gente faz uma discussão em razão do racismo estrutural, mas a gente não tem que pegar e chegar, né, sofrer uma ofensa e ser professor, porque eu recebi a ofensa, eu fui agredido, eu quero que aquela pessoa se desconstrua, mas é eu que escolho se eu vou tentar, né, ensinar para ele ou não. É tua obrigação, então agora é tua obrigação tu ficar ensinando todo mundo que te ofende. Para! Isso, tipo, o cara que vai ser agredido, né, que a gente falou nessa questão mais pesada do racismo, que é aquele cara que morre ali por uma agressão policial, aquele cara que sofre o racismo diário, né, em razão da sua marginalidade social, aquele cara não vai ter espaço para explicar nada para ninguém. A vida dele pode acabar em segundos. Isso. Ele não vai ter tempo de se construir, porque ele nem se construiu.
E daí ninguém vai lembrar desse cara. Então é muito fácil na tua posição, né? Ele na posição social dele, falar que era um mimimi, que eu falei, um mimimi romantizado. É isso que ele tentou falar. Mas ele, como pessoa branca, ali fazendo um vídeo dizendo que ele, pode ver, ele tava ali com uma bandeira atrás dele que é de uma escola de samba. Ele tem noção do que é o samba? É a primeira forma de expressão do negro. Sim. Então você fala, é até meio difícil, cara, porque é complicado tu ouvir pessoas falar de uma luta e não ter uma noção histórica dos fatos. Ele tá com uma bandeira de uma escola de samba nas costas e dizendo que o racismo é mimimi. Então ele não faz nem o que ele respeita. Que loucura. Aí não tem como, né? E ele é um cara até importante falar isso. Eu admiro muito. Eu até tinha uma época que eu tinha que escrever uma semana. Eu tinha um negócio que eu fazia que eu tinha que escrever toda semana um texto. E eu me inspirava nos textos dele, não no conteúdo, mas em si no jeito que ele escreve, porque ele é muito bom de escrita. Ele escreveu alguns textos sobre o Grêmio em si, porque ele é do esporte e tal. E é muito bom, ele tem uma capacidade. Só que é impressionante ver uma pessoa tão capaz, né? E aí, daí ele vai lá e faz esse vídeo, aí, como o Cássio falou, bota ali uma bandeira, ele deve fazer isso com vários, uma bandeira deve ser a escola de samba que ele gosta e tal, e aí tem tanta gente que olha, muitas visualizações, né, muitas mesmo, ele tem muitos seguidores, muitos inscritos no canal, e outra coisa que eu logo comentei, assim, com eles, quando eu compartilhei esse vídeo, a importância que eu disse, cara, e o mais foda pra mim, o mais pesado pra mim, é saber que, das pessoas que eu conheço, 90 a 95% das pessoas que olharem esse vídeo vão dizer, é isso aí, esse cara tá certo. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida que 90 a 95% pessoas olhariam esse vídeo, é verdade, olha só, isso aí. O cara poderia muito bem não ter feito todo esse mimimi aí, ele poderia ter conversado na boa, porque olha o Paulo Gustavo, olha o exemplo que ele dá de conversar na boa. Isso é o racismo. Isso é o racismo, entendeu? Ali ele fez tudo ali pra dizer, isso é o racismo. Não deveria nem existir racismo. As pessoas fazem esse mimimi e criam. Né? A gente falou a questão do lugar de fala, da vivência, né? Da voz ativa, e isso é uma questão cultural também. Né? Eu sempre tento buscar essa questão dos filósofos, para mim, filósofos negros, né? Martin Luther King e Malcolm X, né? A história da segregação racial nos Estados Unidos, uma população que hoje tem uma média de 18% de negros e tem uma força tão grande, né? Que nem falei, tem a Ku Klux Klan, tem a questão ali das lutas, é aquilo. Eles, com a luta, eles mudaram as leis, né? Esse é o contexto. Daí o próprio Black Power, né, que é o centro da discussão ali entre o João e o Rodolfo, ele é um símbolo disso. E como eu pontuo que a questão do Malcolm X, ele tinha essa filosofia inicial que ele era uma guerra contra negros contra brancos. Ele tinha isso como fundamento, até em razão do islamismo, que ele praticava o islamismo entre os negros apenas. E depois ele teve, né, dentro do próprio islamismo e dentro dos membros, né, ali que ele cultuava, ele teve, né, vamos dizer, uma facada, né, nas costas, para demonstrar que ele não era um objeto de líder. Eles queriam dele o que ele passava, que era uma mídia. Ele alcançava muitas pessoas com aquela fala, mas eles não aceitavam, né, o que ele falava. E daí, depois disso, ele pontuar que era essa luta de negros contra brancos, ele entendeu a estrutura do racismo. E ele verificou que é uma questão que é social. Isso na década de 50 e 60, né? Uma visão muito na frente, né? Uma visão muito na frente. E daí ele pontuou que não, eu preciso dos brancos. Eu só vou mudar essa estrutura se eu chegar nos brancos, se eles me ouvirem. E quando ele buscou isso, o que aconteceu com ele? Ele morreu, né? Ele foi morto. Sim. Então, né? E aí faltou paciência para ele de explicar as coisas. E daí vem essa questão da paciência. A pessoa fala assim, mas não tem paciência. Tá, então assim, ó, vamos pegar os dois principais, né, ativistas negros na história. Martin Luther King e Malcolm X. Buscam no Google como os dois morreram. Discursando e tomando tiros. Foi assim. O jeito deles ensinar foi falando. Mas o jeito que no momento que eles tinham um lugar de fala para um público gigante, eles morreram. Por quê? Porque exatamente isso, não quer ter um lugar de fala. E no Brasil se perde isso. Eu falei assim, ó, a questão do Luiz, a questão do Emicida, né, a questão de pessoas que conseguem atingir, que conseguem ter essa contextualização. O próprio Lázaro Ramos faz um trabalho, eu não digo muito técnico assim, mas ele tem essa questão do entrevistador, né, ele traz pessoas para falar, então ele contextualiza, é muito importante isso, e ele, né, atinge todos os públicos. Mas esse é o problema também do lugar de fala e da voz ativa. Porque a gente está pontuando, claro, hoje não vai ter mais um Martin Luther King, não vai ter mais um Malcolm X, até porque a sociedade é diferente, né? Ela é contemporânea, ela se reconstrói. Talvez exista em algum local marginalizado, mesmo que existia lá nos Estados Unidos, só que não é tão forte. Morre um negro, né, por dia, aqui como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem menos fatos, as pessoas eles não têm essa compreensão. Nos Estados Unidos,
o racismo é mais forte aqui. Não, amigo, não é mais forte aqui. Um negro americano que vem morar no Brasil pode ter certeza que ele vai sofrer mais atos racistas do que lá. Porque lá a sociedade, 18% da sociedade é negra. A sociedade não existe um racismo velado, como aqui. O racismo, quem lá não gosta de negro, fala na cara que não gosta de negro. Isso que eu ia falar. No Brasil, não, é que nem a gente falou, o Kaiser falou, é no churrasco ali entre brancos, vamos falar de, falamos um fogão no negão. Ainda bem que não tem um negão aqui, né? Se esconde. Nos Estados Unidos não se esconde. Nos Estados Unidos é assim, ó, os negros e brancos trabalham juntos, mas se divertem separados. Aqui nós se divertimos juntos, mas trabalhamos separados. Sim. Essa é a realidade. As pessoas têm esse contexto. É isso. Ô, Cássio, eu vou aproveitar agora a situação como host, né, eu tenho que botar uma ordem nessa bagunça. Apesar do, cara, o assunto parece que a gente vai juntando um tópico no outro e se pudesse a gente ficava agora até madrugada. Mas a gente tem que fazer o seguinte, tu falou agora do Malcolm X e tal, eu sei, já fiquei sabendo que vai ser tua dica no final do programa, e antes disso, agora que tu falou sobre esse último assunto que tu falou agora, sobre a questão da diferença entre os brasileiros e os americanos, o racismo aqui e o racismo lá, pode ser até, a gente já conversou antes de gravar aqui, que a gente poderia fazer, com certeza vamos fazer outros episódios, talvez abordando aí pontos diferentes, né? Hoje a gente não pretende nunca esgotar um assunto em um episódio de menos de 2 horas, mas para a gente terminar esse episódio e já abrir e deixar bem claro que vamos fazer outros, talvez não seja só nós 4 aqui, talvez seja mais gente, talvez sejam outros, mas enfim, essa discussão vai seguir. E antes de chamar as dicas de final de episódio, a gente tem um protocolo bacana aqui, que até a parte das dicas e essa perguntinha que a gente faz agora, a gente vai ter que só pedir para dar uma acelerada, assim, a gente não devagar tanto, como a gente às vezes faz, porque já deu bastante tempo de episódio, o pessoal já deve estar cansado aí de ouvir. Mas vamos lá, o assunto é muito bom e a gente acaba se empolgando e vai fluindo, quando tu vê já foi. Seguinte, eu tenho que perguntar para cada um de vocês e vocês aí vão... Eu vou fazer a pergunta e vocês daí conversam entre vocês quem quer responder primeiro. Que é todo convidado novo do RomaCast recebe essa perguntinha. Se você pudesse escolher qualquer pessoa viva ou morta, ou até fictícia, né? Para tomar um café por cerca de 30 minutos, bater aquele papo bem de boas, tomando um cafezinho, quem vocês escolheriam? Passa a palavra pro Cássio por enquanto. Não é muito fácil de pensar numa pessoa rapidinho assim. Não é muito fácil, mas pelo contexto, pelo momento e pelas falas e pelos ideais construídos e até desconstruídos, eu acho isso muito importante. Uma construção depende de uma desconstrução, né? A pessoa que eu teria ter um papo assim, né, de café para chegar numa evolução, né, histórica e contemporânea seria o próprio Malcolm X, né? Claro, a gente sabe que já faleceu, mas é a pessoa assim que eu tenho uma idealização de personagem. Esse seria um baita no café. Agora tá contigo, Cabo Douglas. Uma pessoa que eu ainda desejo e vou conseguir tomar um café é o Mano Brown do Racionais. Grande luta, né? Falava quando ninguém falava, né? A gente tava comentando de conversa aqui, se leu, como o Deus falou, de só ler a música, tu leu Um Homem na Estrada, não precisa de mais nada. O Homem na Estrada. Basta. E o Homem na Estrada... vou sentar com ele e tomar um café. O Homem na Estrada tem o sample da música do Tim Maia, que é o início dela, né? Eu ia falar o Tim Maia, mas eu falei no Mano Brown. Também. Mais fácil. Eu ia falar o Tim Maia, mas percebi, ia falar Mano Brown. É que normalmente são tantas pessoas, assim, importantes para algumas coisas, né? Que dá vontade de fazer não só um café, dá vontade de fazer um churras e chamar todo mundo. Uma ceia. Falando em churrasco, né? A gente não faz churrasco há um tempinho de galera aí com essa pandemia ativa. Bom, gente, vamos lá então pro momento das dicas. Final de episódio, a gente puxa... Cada um dá a sua dica aqui, pode ser mais de uma, não precisa ser uma só. A gente já elencou algumas aqui e eu posso começar as minhas bem rapidão, falando em nome da Renatinha, que estava bem faceira para fazer esse episódio, estava bem empolgada, ela queria muito conversar sobre isso, ela se interessa muito. E ela disse, não vou conseguir participar, mas só, por favor, deem minha dica de final, que ela
recomenda muito, que é A 13ª Emenda, né, da Netflix. É um filme e trata sobre essa questão aí. Bom, a 13ª Emenda americana, e quem puder e conferir é muito recomendado, realmente é uma aula. E as minhas dicas vão ficar como... Vou resumir em uma só. Até coloquei aqui nas minhas observações que hoje seria um dia de fazer uma lista de dicas grande mesmo, porque o que a gente tem de representação na TV, em filmes e livros e tal, sobre essa luta, digamos assim. O próprio filme Pantera Negra era um que eu gostaria de mencionar, porque é um fenômeno, um filme da Marvel que talvez seja o melhor filme da Marvel, eleito por muitos. É muito bom. Só que eu vou ficar com a série A Olhos que Condenam, também da Netflix, que eu olhei no inverno passado, depois de recomendações aí da galera do Direito Romano mesmo, e o Cassius disse assim, um soco no estômago, mas um soco necessário. E aí eu fui olhar e, nossa senhora, realmente eu fiquei de certa forma meio destruído depois de terminar de ver aquilo. Mas é importante esses movimentos, por mais triste que seja, é importante a gente ter isso e não esquecer nunca disso, né? A gente sempre lembrar, nunca pode ser esquecido dos 5 de Nova York. Tá aí minhas dicas. Eu vou puxar as minhas, então, na sequência. As minhas vão ser 3 livros. 3 livros até que eu não li um ainda. Um eu tô lendo, terminando de ler. Mas que serviram de base até para eu conseguir ter base para fazer esse episódio, né? São o da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. É super fácil de ler. Ele é rápido, mas ele é bem... A proposta dele é bem forte. Então, vai te fazer refletir. O Escravidão, do Laurentino Gomes, porque como o Cassius veio falando do episódio inteiro, é importante a gente entender o contexto histórico do porquê a gente chegou onde a gente chegou. E o último é o Racismo Estrutural, do Silvio Almeida. Que esse é um livro que eu estou lendo, eu não terminei ainda ele, mas é o que está mexendo bastante. Para mim, ele é a principal voz ativa negra no Brasil. Só queria deixar esse ponto. Hoje ele é a principal voz negra ativa. Próxima dica, quem vai? A minha dica é 12 anos de escravidão. Tá. Esse eu não vi ainda. 12 anos de escravidão, o autor Salomão Northup. E quem curte música, Marvin Gaye. What's Going On. Não manjo muito do inglês, mas foi a dica do Indruzi no episódio do Home Música que a gente botou no ar semana passada também, o álbum, né, em si. Sim. Foi o álbum What's Going On. Considerado o álbum mais... como é que se diz? O melhor álbum do mundo? O melhor álbum de todos os tempos. Dos 100 eleitos pela Rolling Stones. E é de um negro, hein? Boa. Luta, representatividade. Vai lá, tá contigo agora, Cássio. Comigo, como a gente tinha mencionado, Quem Matou Malcolm X, né? É uma biografia, né? Uma série da Netflix, né? Disponível para todo o público aí, assinante. Ele traz um contexto mais biográfico, mas é importante para essa situação de compreender como é que é uma desconstrução e construção de um próprio ativista. E deixa uma dica musical para, né, tornar mais claro, mais simples essa ideia. Uma música do Emicida, Cê Lá Faz Ideia, Você Faz Ideia, né? Tentando colocar Emicida, Você Faz Ideia, vai chegar na canção. Boa. Que ela é autoexplicativa. Boa. O amarelo do Emicida em si é um baita de uma aula, né? Fica até nesse contexto. O amarelo tem que colocar como dica, porque para mim é a melhor construção audiovisual sobre a questão da estrutura, né, do racismo estrutural no país, ele é como música, então ele ataca todos os pontos. Eu não sei se ele já chegou a ganhar vários prêmios, eu sei que ele era muito cotado a ganhar. Tem indicações, e também na Netflix disponível, né? Ele é uma aula, outra aula, né? Para mim é um audiovisual, até no grupo, né? A gente mencionou na época que ele foi divulgado, que audiovisual ele é o maior fenômeno, assim, negro no contexto atual. Que massa. Bom, gente,
sem mais o que falar neste momento e já abrindo as portas para os próximos que virão sobre a temática e sobre outras temáticas também que a gente vai seguir abordando com o RomaCast. Agradeço muito aos convidados Cássio e Douglas, ao rapaz Indruzi aí, e por mim tá encerrado esse episódio, temos um belíssimo episódio. É isso, valeu, gurizada. Muito obrigado de novo aí pela disponibilidade e pelo avançar da hora. Que honra. Feito, senhores. Sempre grato, mano. Sempre grato. Feito. É mais. Tá, agora tá gravado aí. Eu travo e fazemos a apresentação rapidinho. Aqui é o Fernando Kaiser e... Pá. Beleza? Tu já tem tua frase aí, Indruzi? Já. Eu vou falar, não vai ser engraçadinha, vai ser sobre essa questão do meu movimento de cada vez tentar ser menos racista, cometer menos atos de racismo. Vai ser essa minha. Aí, tu já pensou na tua aí, Cabo Douglas? Ainda não. Mas vai pensando aí que a gente vai falando e qualquer coisa eu corto os trechos também, Não tem problema. Aí tu vai pegando como é que eu e o Indruzi vamos fazer e tu já vai ter uma noção. Vamos lá. 1, 2, 3. Aqui é o Fernando Kaiser, um branco que a cada dia tenta cometer menos atos de racismo. Eu sou Anderson Indruziak e estou aqui para te lembrar de que existe a pele alva e a pele alvo. Eita! Bang! Essa foi forte. Agora tá pro Cássio e pro Douglas aí, quem quiser falar, quem já tiver pensado. Vai lá, Cabo Douglas. Aqui é o Douglas Alexandre e tento mostrar para minha filha diariamente que o cabelo dela é lindo. A pele dela é maravilhosa. Sem mais. Que massa. Boa. Mandou bem. Agora ficou a responsa aí, Cássio. Agora ficou difícil, hein? Complicou. Consegui devolver a altura. Vamos sentar. Aqui é Cássio Pontes, um negro tentando desconstruir e construir um caminho mais justo. Isso! Feito, senhores. Fechou. Terminamos antes das 10h30. Que orgulho. Então tá. Boa. Valeu. Boa Valeu, noite. gurizada. Até o próximo. Boa noite, até mais. Falamos. Até. Um abraço. Beijos.